pra cima, valeu. Rapaziada, bora lá. Antes de eu ir já para o conteúdo para a prática, eu queria passar um pouco da visão para vocês do que me ajudou a conseguir anunciar mais de 8 dígitos, né? Tanto em Meta, Google e etc. Por aí vai, em várias plataformas de anúncio. Uma das coisas principais que me ajudou foi conseguir ter foco. O que acontece? No início, eu aprendi, eu só rodava Meta, porque muito tempo rodando só Facebook. E aí muitas pessoas acham que isso é ruim, mas eu sempre achei que é bom. Por quê? Porque quando as coisas começam, quando você roda várias plataformas, por exemplo, eu rodo Meta e rodo Google. Quando as coisas começam a ficar difíceis no Meta, o que o gestor faz? Ele vai lá e pula para o Google. Aí quando as coisas começam a ficar no Google, ele vai lá e pula para o Meta. Quando você tem um foco, fala, não, eu vou rodar só Meta agora no início até eu ficar muito bom. Aí, cara, você não tem opção B. Então, se a sua oferta não deu errado, você vai lá e refaz o criativo, refaz a copy. Mas agora, quando você está tentando rodar em várias plataformas, você fica botando culpa na plataforma. Só que o lead é o mesmo e não existe lead desqualificado. Às vezes a sua oferta que não está convertendo, a sua copy, o seu criativo que não está trazendo o público certo. Então, um ponto-chave que me ajudou a conseguir escalar e me especializar, principalmente em Meta, é o foco. E aí, logo depois, também foi eu entender tudo sobre teste. Por quê? Porque o teste é de extrema importância, mas quando você sabe fazer da maneira certa, porque ao mesmo tempo que o teste te ajuda a ter grandes resultados, ele também pode te atrapalhar. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, quando elas vão testar, independente da plataforma de anúncio, elas querem testar várias coisas ao mesmo tempo. E isso é um grande erro. E é o que me ajudou, que foi o que fez eu sair da sala, da mesa dos meninos e ir para a dos homens, é saber testar de forma isolada. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui um manualzinho do Cacique Ads. Foi esse manual aqui que, no início, eu usei ele com meus gestores, apresentei para eles, validei, foi o que ajudou a galera aqui a realmente a começar a ter resultado. E aqui fala um pouco sobre, primeiramente, né, o teste criativo, teste de público, escala e, principalmente, otimização, beleza? Aí eu vou começar aqui pelo manual, e aí, conforme a gente for fazendo as 4 etapas aqui, eu também venho aqui para o gerenciador aqui na prática e mostro para vocês como faz. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro passo, quando a gente inicia, é o teste criativo. Na verdade, não. Tem um passo anterior, que esse hackzinho, ele me ajudou muito. É um hack que eu acho super ouro. É uma parada que a maioria dos gestores de tráfego sabe, até mesmo que, né, gestor de tráfego também sabe. É muito antigo. As pessoas usavam para... Na verdade, as pessoas sempre usou isso, só que para uma coisa eu usei para outra e foi isso que me ajudou a conseguir escalar muito, muito mesmo e praticamente evitar 99% dos meus bloqueios rodando no nicho break. O nome disso é Dark Post. Como assim o Dark Post? Por exemplo, quem aí anuncia há muito tempo sabe que, na verdade, até hoje, as pessoas usam o Dark Post para poder estar reutilizando comentários e curtidas de uma publicação. Como assim? Quando você vem aqui dentro do gerenciador e você cria um anúncio e você publica ele no final, automaticamente você cria uma publicação, que é essa publicação aqui, ó. Quando você clica aqui do lado esquerdo, aqui, aí você desce aqui embaixo, tem aqui, ó, publicações da página. Aí abre essa página aqui, ó. E aqui mostra as publicações feitas normais e as publicações de anúncio. Então, toda vez que você publica um anúncio, automaticamente você cria uma publicação aqui. Aí aqui mostra a data que eu publiquei e ela tem esse ID aqui, ó, que é o que a gente chama de Dark Post. Então, cada anúncio que você cria, ele tem um ID, como se fosse uma impressão digital que você tem na mão, entendeu? E aí, isso daqui dá para você pegar esse ID e nos próximos anúncios que você for utilizar essa mesma imagem, esse mesmo texto, o mesmo domínio, o mesmo link que você for redirecionar o lead, você não precisa criar de novo esse anúncio. Você pode só simplesmente vir aqui, copiar esse ID e colar aqui no seu anúncio. Né? Por exemplo, aqui, ó, criar uma campanha aqui, só para mostrar para vocês. Vendas, continuar. E aqui na área do anúncio, você pode vir aqui, ó, de vez de criar um anúncio, você pode clicar aqui, ó, usar publicação existente. Aí você vem aqui, ó, inserir a identificação da publicação, cola aqui o ID, envia, e aí automaticamente já vai ficar dessa maneira já. Beleza. Igual eu falei, as pessoas sempre usavam isso para poder estar reutilizando comentários e curtidas.
Porque dessa forma, você usando apenas um ID de uma publicação já existente, aí se tiver muito comentário, vai acumulando. Agora, se toda vez que você for publicar um anúncio, você cria, aí nunca vai acumular comentários e curtidas, porque sempre vai ser uma publicação nova, entendeu? E aí as pessoas normalmente pegavam os links, e aí enchia de comentários positivos, enchia de curtidas, e aí gera prova social e tende também a aumentar a conversão. Era com isso que todo mundo usava e usa até hoje. Aí o que eu pensei, né, que eu sempre também gostei de usar o Dark Post para isso. Eu falei, pô, legal. O Dark Post ele aumenta a conversão, dá para mim colocar comentários positivos, mas pensando por outro lado, o Dark Post ele evita bloqueio, né? Por quê? Porque vamos supor que você subiu um anúncio black, isso acontece com todo mundo. Às vezes você publica um anúncio e aí ele aprova. Aí você fala, aprovou, olha, deu bom. Você publica um anúncio, você fala, esse anúncio aqui tá meio black, eu acho que ele vai reprovar. Aí você publica ele, ele ativa. Você fala, opa, bacana. Aí quando você vai lá e duplica, aí nessa nova duplicação, ele vai lá e rejeita. Aí você fala, uai, como assim? Um aprovou e o outro rejeitou, sendo que os dois são iguais? Por isso, porque toda vez que você cria um anúncio, você publica ele passa por uma análise do zero. O Facebook, ele olha a imagem novamente, ele olha o texto, ele olha o link, ele olha a copy, a descrição, o título, como se você nunca tivesse publicado nada igual. Então, ele faz toda uma análise completa do zero. Agora, quando você cria apenas uma vez o anúncio e você vai lá, a partir dessa vez, você vai lá e usa o Dark Post, a análise dele não é do zero. Por quê? Porque você está publicando um anúncio que já está aprovado. Entendeu? Quando você vem aqui, pega o ID de uma publicação sua, copia, volta aqui no gerenciador. De vez você criar, você pega uma publicação já existente, você está falando assim, Facebook, eu não estou criando um anúncio do zero de novo. Então, não precisa você fazer toda aquela sua análise chata novamente. É um anúncio meu que já está aprovado. Então, só olha por cima e me aprova para eu poder anunciar. E o Facebook, ele faz isso. A análise dele, quando você publica um anúncio usando o Dark Post, não é análise completa. É uma análise ali, uma meia boca ali, só passando a manteiga, porque o anúncio já está aprovado. Ô, Entendeu? Cacique, deixa eu te fazer uma pergunta. E você já usa logo de cara o objetivo de compra, lead purchase, ou você vai para alguns leilões que tem menos bloqueio? Porque assim, ó, galera, só para vocês entenderem uma coisa, né? Existe um conceito de Big Data. O que é o Big Data? O Facebook ali, o Meta como um todo, ele faz várias análises ali e encontra padrões, né, estatísticos. E o que mais acontece, ele vai bloqueando. Exemplo, se ele perceber, o computador ali, o algoritmo perceber que a palavra gordura aparece e sempre é coisa black, quando você for lá e lançar a palavra gordura, estatisticamente a chance de bloqueio vai ser maior. Pensando nisso, vocês já perceberam que quando você coloca o objetivo de compra, de purchase já direto, né, ele bloqueia mais. Por quê? Galera de blackzão não vai rodar para lead, não vai rodar outros objetivos de campanha. Ele vai rodar especificamente no purchase. Então, você já fez isso de subir para outros objetivos e poder reutilizar esse ID para o purchase, porque já foi aprovado? Exatamente, até um exemplo que eu trouxe aqui, ó, porque aí foi a minha evolução. Porque o que eu faço hoje? Eu tenho uma parada que eu chamo de campanha-mãe. Quem me acompanha Isso é avançado, viu? já sabe. Campanha-mãe. Aí o que eu faço? Eu crio primeiro uma campanha que chama de campanha-mãe. Nela, eu crio um conjunto para cada anúncio, o orçamento mínimo, R$ 6. E essa campanha não é uma campanha para vender, não é uma campanha para testar, é só uma campanha para aprovar os meus anúncios e eu poder pegar o Dark Post. Então, eu criei essa campanha mãe, coloco todos os meus criativos aqui, eu peguei alguns Você criativos. coloca qual o objetivo? Não, por enquanto de conversão. Foi a minha primeira vez que eu saquei o Dark Post. Entendi. Aí eu faço isso. Aí depois eu pensando muito bem, eu falei, opa, calma aí. Se eu criar essa campanha só para eu poder pegar o Dark Post, se eu testar uma campanha de engajamento ou uma de alcance, que também tem como eu colocar algum link de destino, será que dá certo? Aí eu fui lá e fiz o teste. Peguei uma campanha aqui de alcance, aí cadê aqui? Uma campanha de reconhecimento, mudou o nome, né? E aí fui lá e criei. Aí ela tem como colocar link também, né, na campanha de alcance. Não é obrigatório, mas você clica aqui, ó, adicionar link de destino. Aí você coloca o link aqui embaixo. Aí eu fui lá e publiquei. Aí tal, eu falei, agora deixa eu pegar o
o ID dessa campanha de alcance, deixa eu testar na de conversão. Aí eu publiquei a campanha de alcance, vim aqui, peguei o ID dela e subi na campanha de conversão. Aprovou e rodou. Falei, caramba, que da hora. Por quê? Porque para o Facebook, qual que é o lead mais valioso para ele? É o lead de purchase, é o lead que compra, é o lead mais valioso, né? À toa que é onde o CPM fica mais caro. Então, é claro que quando você vai rodar a conversão, a análise do Facebook tende a ser maior, né? Porque é o lead mais valioso dele, onde o CPM é mais caro. Então, quando você sobe primeiro a sua campanha mãe, só para você poder pegar o Dark Post e uma campanha de alcance, além da análise ser menor, também aprova muito mais rápido. Então, aí no caso, depois que eu fiz, eu falei, mano, agora zerei o game, pô. Não, Daí pode terminar a live já, que só isso aí já... Mano, juro pra você, Muito bom. depois de alguns hackezinhos assim, que tipo, são coisas que a gente faz no dia a dia, mas a gente não percebe o quanto ajuda, eu tomava muito bloqueio nas antigas. Por quê? Porque quando eu iniciei, a gente tem mania de sempre querer buscar mentores, sempre querer... E tá normal, tudo bem, é o melhor caminho. E aí eu via que todos esses caras que rodavam anúncio, principalmente anúncio Black, eles sempre ficavam batendo na tecla, falando que, para você rodar anúncio Black, você tem que ter mais quantidade do que qualidade, você vai gastar perfil, você tem que ter 300 perfil, mais não sei quantas BM e tal. Eu falei, mano, esse caminho é muito difícil, mano, não é possível que todo mundo que anuncia Black tem que ter 300 perfis, tem que comprar não sei quantas BM, não sei quantas contas de anúncio. E eu sempre falava, eu não quero isso aqui para mim, não. Porque é muito chato você ter que entrar em 30 perfis por dia para anunciar. Você tem que escalar, colocar R$50 por perfil, isso é loucura. Eu sempre falei, não é possível não, pô. Né? Deve ter outro caminho. E eu sempre gostei de ir para o lado de qualidade, um lado mais de longo prazo, do que ficar jogando esse jogo de curto prazo. E aí eu falei, cara, eu mesmo vou tentar fazer de um jeito diferente. E aí foi nessa que me ajudou muito a virar meu game. Hoje, por exemplo, qualquer conta que eu crio aqui normal, conta de anúncio, BM, pelo menos, no mínimo, 100 mil reais roda antes de cair. Todas. Por quê? Porque por mais que eu rodo nicho Black, mas a parada é o quê? A maioria desses caras do mais, esses guru aí que tem que comprar 300 BM, 300 perfis, o jogo deles é contra o Facebook. Eles ficam todo dia brigando com o Facebook, tentando burlar o Facebook, vendo o Facebook como inimigo. Eu não. Eu vejo o Facebook como um amigo meu. Eu uso a inteligência dele ao meu favor, eu uso a ferramenta dele ao meu favor, eu jogo o jogo dele. O Facebook está aqui do meu lado, eu e ele andando junto. Esses caras não, eles veem o Facebook todo dia como inimigo. E enquanto você tiver esse pensamento, você vai tomar muito bloqueio, você vai quebrar muita cara, vai gastar muito dinheiro, você vai ficar odiando a plataforma. Quando você começar a entender, a jogar o game e utilizar a inteligência do Facebook a seu favor, aí é nessa hora que as coisas começam a ficar mais fáceis. Ô, Cacique, outra coisa aqui também. Não sei se eu sou meio acelerado assim, eu não sei se eu estou falando alguma coisa que você vai falar depois, você pode me interromper. Mas qualquer dúvida que eu for brotando aqui, eu vou te perguntando. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, assim, eu sempre tento pensar no score ali das campanhas, etc. E aí, uma coisa que eu sempre friso para os gestores é sempre deixar algumas... a gente sempre já está rodando algumas campanhas que são mais tranquilas, que não vai ter chance de bloqueio nem nada, né? E imagina o seguinte, imagina que eu tenha 10 campanhas rodando. 9 delas são baratinhas e objetivos, assim, tranquilo, tá trazendo seguidor e tal, não vai tomar bloqueio. E só uma delas é um pouco mais de conversão, com promessa talvez um pouco mais forte. Para mim, isso é um jeito de diminuir a chance de um bloqueio naquela conta como um todo. Vocês fazem isso de deixar algumas campanhas, várias mini campanhas rodando de boa ou não? O que vocês fazem? Hoje a gente tem todo um aquecimento de conta de anúncio. A gente sempre costuma deixar pelo menos aí uma campanha rodando engajamento para a página, para sempre trazer curtidas. Vocês sempre deixam uma aquecendo. Exatamente, sempre buscando a qualidade, o máximo de qualidade possível. Por exemplo, assim, falando um pouco mais de contingência, perfis, a gente só usa perfis de pessoas reais. A gente come perfil de todo mundo aqui da cidade. Hoje, nem tanto, a gente não precisa de uma contingência tão grande, porque a gente tem contas muito boas, contas, sei lá, que já rodou, sei lá, 2 milhões, 1,5 milhão, é muito difícil cair, mas a gente sempre preza pela qualidade. Então, aí vai, perfis de pessoas reais, a gente não compra BM de fornecedor, porque, por exemplo, BM é uma parada que o pessoal peca muito. Tipo assim, você compra a BM de um fornecedor. Só que aquele fornecedor, ele criou essa BM em um perfil onde ele não criou só a sua BM, ele criou 100 BMs.
E a BM, ela meio que tem um registro de onde ela foi criada. E quando o cara começa a vender todas essas BM, elas começam a cair e tomar bloqueio, começa aí que entra o efeito manada. Por isso que às vezes você entra lá na sua BM e você fala, ai, minha BM caiu do nada, sendo que eu nem estou rodando nada black. Por quê? Porque lá atrás, o registro dela, o perfil no qual ela foi criado, caiu. De origem. E aí ela fica marcada. E aí isso acontece muito. Então aqui a gente sempre cria a BM, aquece ela, conta de anúncio. A gente tem um processo de aquecimento ali de 4 dias, então subindo campanha de engajamento, duplica. Isso é muito importante também. Rapaziada, eles tomam muito bloqueio por duplicação. A conta é nova, a conta você nunca rodou nada nela e do nada você quer ficar testando, quer escalar e sai duplicando uma porrada de anúncios. Na hora que você clica no botão publicar, cai. Todo mundo já fez isso. Clicou no botão publicar, cai. É por quê? Porque sua conta não está preparada para poder rodar esse tanto de anúncios. Então, o que a gente faz? Quando a gente está rodando lá uma campanha de engajamento, uma de alcance para aquecer a conta, a gente sai duplicando essas campanhas, com orçamento mínimo mesmo. Você coloca tem essa meta aqui de orçamento, isso aqui ajuda muito a você duplicar e não gastar dinheiro à toa. Vem aqui, ó, coloca aqui, ó, custo por resultado, meta. Aí você coloca aqui, ó, sei lá, 1 centavo. 1 centavo. Com R$1. A gente coloca 0,1. Aí, ó. 0,1 centavo mesmo. 1 centavo. Então, se não sair nenhuma venda por centavo, o Facebook não vai gastar. Então, ele vai gastar, sei lá, 1 centavo por dia. Aí você vem e duplica um monte de conjunto, rodando engajamento ou aquecimento. Dessa forma, você acostuma a sua conta com duplicação, né? A publicar bastante anúncios de uma vez. Aí, quando você for escalar ou for testar, não é a sua possível. Essa eu nunca tinha ouvido, não. Bom, né? Boa. Cara, isso acontece muito. Você fica não só isso. O que acontece quando ele faz isso? Eu nunca tinha pensado nessa, não. Ele pegou isso e duplicou 10 vezes. Beleza, ele está acostumando a duplicar, isso não fica estranho. Ok, mas vamos olhar por outro lado também. Ele vai ter um monte ali aprovado agora em leilões que normalmente não cai, entendeu? Então, um alcance, uma coisa mais suave. E aí, se ele tiver 20 desses, que nem mal está gastando, mas está ativo, e uma que é mais black, no caso dele ali... Opa, peraí que a Siri ativou aqui. Pronto, voltou. E uma que é mais black ali de conversão, estatisticamente, não fica tão pesado para aquela conta cair. Genial. Exatamente. Então, a parada é você sempre prezar pela qualidade, sempre se preparar para quando você for escalar, for testar, a sua conta esteja apta para isso, né? E a rapaziada peca muito nisso, porque todo mundo, a maioria dos gestores, eles é meio ansioso, meio imediatista, quer ter resultado rápido, quer fazer as coisas acontecer na hora. E eu falo que um dos maiores dons que o gestor de tráfego pode ter é ser paciente, mano. Quando o gestor de tráfego ele aprende a ser paciente, esquece, aí tudo fica mais fácil. Então, cara, falando um pouco de contingência, de evitar bloqueios, para a gente iniciar, voltar aqui, a campanha mãe ajuda muito nisso. Então, aqui no caso, ó, hoje, as campanhas mãe que eu faço, eu queria subir 2 aqui, ó, uma para vendas e outra para reconhecimento. A primeira versão que eu aprendi foi para vendas. Aí hoje é só campanha de reconhecimento. Então eu pego, crio uma campanha de alcance, nela eu, por exemplo, vamos supor que é 3 criativos. Então, no caso aqui, 3 conjuntos, cada anúncio em um conjunto, e aí eu coloco o criativo aqui e tudo mais, coloco o link e por aí vai. E antes de eu ir para falar do teste de criativo, eu quero passar uma sacadinha para vocês, que vai ajudar muito a evitar bloqueio, principalmente para quem roda nicho black. Não é nem para quem roda nicho black, porque é o seguinte, para você conseguir ter um CTR alto e abaixar seu CPC, infelizmente você precisa agressivar os seus criativos, você precisa prometer, falar algo ali para chamar a atenção dele e levar ele para a próxima etapa, seja lá o seu WhatsApp, sua página de vendas, para ele poder clicar no seu anúncio, né? E aí muitas pessoas têm dificuldade nisso, elas têm muito medo do que fazer, do que ela pode falar, do que ela não pode, que tipo de criativo ela pode utilizar, o que ela pode falar no texto, na imagem, etc. E uma das coisas que me ajudou muito, lá no início, na verdade até hoje, que eu não falo que é uma vantagem, mas meio que não me bloquearam, que é o quê? Eu nunca tive nenhum mentor, tipo assim, então eu nunca comprei nenhum curso de tráfego pago ou uma mentoria para me ajudar. Nisso fez com que eu ficasse autodidata, porque quando eu me deparasse numa posição de dificuldade, eu não tinha ninguém para correr atrás, então eu tinha que resolver sozinho.
E também não tinha ninguém para falar para eu ficar lendo a central de ajuda. Isso, tem muita cara que fala, e eu acho que isso é burrice. Por quê? Porque quando você entra aqui na central de ajuda do Facebook e você começa a ler, aqui o Facebook só fala coisas que você não pode fazer. É só coisa que você não pode. Então, quando você lê ela inteira, você sai com a sua mente toda bloqueada, com medo de fazer qualquer coisa, você achando que vai levar bloqueio. Então, eu acho isso um grande erro. Então, eu, pelo menos, eu li ela só, às vezes, quando eu tomo um bloqueio, eu tento ler o motivo, né, para não fazer de novo, mas eu nunca peguei para ler ela inteira. Então, claro, né, eu já tomei muito bloqueio, que eu poderia ter evitado, mas isso fez com que eu nunca julgasse o que é certo e o que é errado, de acordo com o Facebook. Então, será que isso aqui vai rejeitar? Não sei, vou subir, vou ver se vai rejeitar. Se rejeitar, beleza. Se não rejeitar, ó, que legal, agora eu sei que isso aqui é a prova. Então, aqui tem alguns criativos que eu subi aqui, que até com algumas frases, algumas coisas que as pessoas normalmente consideram bem black, mas não é, e dá para vocês subir. É claro, tem algumas palavrinhas mágicas que eu vou passar para vocês que ajudam a evitar esses bloqueios. Dá uma olhada só. Selecionar os 3 aqui. Vamos começar pelo 1 aqui. Ó, aqui no caso, peguei um exemplo de Lotofácil, que é um produto ali de um nicho bem black, né? Lotofácil, que é a promessa bem agressiva. Aqui no caso, uma imagem, ó, que aqui no caso fala, por exemplo, acumulada, que mostra até valor, R$1,5 milhão, prêmio e tudo mais. E tem uma parada que as pessoas, elas costumam tomar muito bloqueio, e eu acho isso, eu utilizo, não tomo, e que eu acho que é extremamente importante, que aumenta muito o seu CTR, diminui muito o seu CPC, que é o quê? Que é colocar um botão na imagem ou no vídeo, sabe? Colocar um botão aqui, ó. Só que aonde que a galera peca? Porque quando eles colocam um botão no criativo deles, ele escreve bem assim aqui no botão, saiba mais. Ou eles escrevem, clica aqui. Isso é um grande erro, porque o Facebook, ele quer que a pessoa clique em saiba mais, não que ele clique na sua imagem. É claro, quando você clica na imagem, ele manda você para o site? Manda. Mas ele quer que a pessoa clique em saiba mais. Ele clica aqui, ó, aqui embaixo, no azulzinho, e não na sua imagem ou no seu vídeo. Então, quando você coloca um botão aqui na sua imagem e você escreve saiba mais, ou botão, ou clica aqui, o Facebook ele vai te dar um bloqueio. Mas só que o que dá para você fazer, que esse é o jogo que eu jogo, é falar tudo de forma indireta. No caso aqui, é um botão, todo mundo, qualquer ser humano reconhece que isso aqui é um botão, e aqui eu escrevi iniciar teste. Aonde que o Facebook vai reconhecer que isso é um botão? Porque é só um fundo roxo, aonde está escrito iniciar teste. Dessa forma ele vai me bloquear? Não vai, porque isso aqui não é um botão. É só um fundo roxo aqui, ó, informa aqui, ó. Aqui circular reto, iniciar teste. Isso você chegou a medir, aumentou muito o CTR? O que fez? Cara, aumenta demais, mano, aumenta demais, porque eu já fiz muito teste e tem muitas pessoas leigas, principalmente nesse nicho de Lotofácil, que são as pessoas um pouco mais velhas, às vezes elas ficam comentando, onde que eu saiba mais, aonde que eu clico? Quando você tem um botão na imagem ou no vídeo, é muito mais fácil, a pessoa ela clica lá, achando que lá é o botão e ela já vai para o site. Então ajuda bastante. Então, mas só que tem que ser sempre de forma direta. Por exemplo, aqui, iniciar teste, começar agora, veja mais. Então, é sempre ali frases, palavras que não seja falando, ó, eu sou um botão, viu? Clica aqui. Não, pô. A pessoa, ela tá vendo que em volta ali o círculo e tudo mais é de um botão. Então, no mínimo, aí ela vai reconhecer e vai clicar. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, texto principal. Fiquei tão feliz com o meu resultado que eu resolvi até compartilhar para vocês ganharem muito também. Isso aqui é bem legal. 2 coisas aqui nesse texto. Primeiro, o emoji. Já vi bastante gente já vir reclamar para mim, quando eu coloco emoji de dinheiro, eu levo bloqueio, cacique. É claro, pô. Tu vem aqui no Google e você pesquisa aqui, ó. Emoji, Facebook. Aí você vem nesse site aqui e você fica pegando emoji daqui. Cara, nunca faz isso. Usa os próprios emojis que o Facebook ele dá para você. Clica aqui, ó, clicou aqui. Agora resolveu bugar, pô. Sério. Deixa eu atualizar aqui. Facebook não ajuda, né? Nas melhores horas ele... Você vem aqui, ó, no texto principal. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Lá. E aqui tem como você selecionar os emojis. Só que esses emojis aqui é o próprio Facebook que disponibiliza.
se ele disponibiliza os emojis, por que ele vai te dar um bloqueio, independente de qual emoji seja? Você acha que tem algum emoji que ele considera black? Não existe isso. Agora, quando você vem aqui, aqui no Google e tudo mais, e fica pegando esses emojis aqui, que não são emojis criados pelo Facebook, é nessa hora que ele vai lá e acaba bloqueando, porque ele pode estranhar meio que o código no qual é feito esses emojis, né? Falando na linguagem de programador, não sei dizer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o quê? Olha a cópia que está aqui. Fiquei tão feliz com o meu resultado que resolvi até compartilhar para vocês ganharem muito também. Qual que é o ponto? A pessoa às vezes acha que está black essa frase. Por quê? Porque está falando aqui para vocês ganharem muito também. Só que o Facebook lendo isso, o que ele fala? Ganhar muito o quê? Muito abraço? Muito beijo? Muita flor? Ele não sabe do que eu estou falando. Só que com a pessoa olhando a minha imagem, olhando um emoji e todo o contexto, ela sabe que eu estou falando de dinheiro. Só que o Facebook não. Então já uma palavrinha que já me ajuda bastante a agressivar ali as minhas cópias no criativo e não gerar bloqueio, é de vez você falar, tipo, vocês ganharem muito dinheiro também. Não, pô, só de eu falar ganharem muito também, já a pessoa já consegue entender que eu estou falando sobre dinheiro e consegue já assimilar com a imagem, com o valor que tem aqui na imagem e etc. Uma live minha, se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.